Joia? Para quem não me conhece, me chamo Gabriel Pacheco e nós estamos aqui hoje para conversarmos um pouquinho justamente sobre contratações de TI, ok? A disciplina, inclusive, que eu gosto muito e, por incrível que pareça, vamos colocar assim, meu pai, ele foi consultor jurídico do Estado de São Paulo uma data, né? E para ele eu tinha que ter me formado em Direito, mas felizmente eu fui para a área de Tecnologia da Informação, mas não adianta, não saiu do meu sangue. É sério, não saiu mesmo. Tanto que eu me apaixonei, eu fui para a área de contratações, eu dou aula de auditoria também. Aí acaba que a parte de tecnologia da informação também eu fui para a área de gestão e governança. E tanto não, atualmente, eu trabalho na área de governança de TI do MEC. Certinho? Estou lá, coordenação de governança, Gabriel Pacheco trabalha lá. Ok? Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre minha vida profissional aí que eu tenho feito, coachgabrielpacheco.com.br, só vocês acessarem lá que a gente bate um papo. Antes de qualquer coisa, eu gosto de fazer um questionamento aqui para vocês, até para vocês se centralizarem onde vocês estão. Bacana? Então eu vou perguntar aqui, quem aqui quer gabaritar contratações de TI no TRE? Tá joia. Então eu vou dar uma novidade para vocês. Vocês não vão só gabaritar dentro do TRE, no concurso do TRE, como em todos os outros concursos que vocês forem fazer. Porque é bem simples. O conteúdo de contratações de TI, ele não muda muito de banca para banca, e ele realmente não muda muito dentro do próprio conteúdo, né? O Felipe até andou me perguntando, tem as ienes, não sei de onde, tal. Não, esquece, Felipe, essas aí não caem, não são cobradas, entendeu? O que a gente tem que dar atenção real, atualmente, quando você olha para contratações de TI, é o quê? As leis de contratações, quando a gente olha para 8666, 10520, 2271, decreto 8248, certinho? Decreto 7174, e a gente tem que olhar para quem? IN02 e IN04, de uma forma integral, 02 e 04. Mas tem uma porrada de IN05, não sei como bem, relaxa. Só essas que vocês têm que ver, entendeu? E alguns normativos do CNJ. Bacana? Mas você fala, pô, por incrível que pareça, né? Eu estou falando então, Pacheco, de um conteúdo que está sendo cobrado para um tribunal, é poder judiciário, e na verdade eles não estão cobrando somente os normativos CNJ, é isso mesmo que eu estou falando. Tanto que se você for pegar o texto, o conteúdo das próprios normativos CNJ, que são os últimos slides que vocês têm aí, que tem algumas questões que falam sobre o assunto, é quase que repetitivo. Eles dão Ctrl+C, Ctrl+V na IN04, trazem aqui para dentro, pegam alguma coisinha ali do guia de contratações do Ministério do Planejamento, entendeu? Trazem aqui para dentro também do guia de contratações do TCU e pronto, eles montaram ali os normativos que nós temos do CNJ. Bacana? Então não precisam ter medo. É isso que vocês vão estudar, não só para o TRE Rio de Janeiro, assim como para quem? Para qualquer outro concurso que vocês forem fazer, que eu acredito que não tem um número de vagas, né, para poder acomodar todo mundo. Tenho certeza que vocês vão ser aprovados. Mas talvez não tenha um número de vagas para poder acomodar todo mundo. Bacana? Certinho então, gente? Quem sou eu? Professor Gabriel Pacheco. Há mais de 10 anos eu sou professor, né? Inclusive eu não sei porque eu fui virar servidor público, você tem uma ideia, porque eu amo o que eu faço. Tanto como professor, como trainer. Sou trainer formado pela Cero, inclusive, tá ok? Coach, formado pela Sociedade Brasileira de Coaching. Trabalho aí na área de concursos públicos desde 2011. Não sei se todo mundo aqui estuda desde 2011, vocês estudam desde 2011 para concursos públicos. Eu comecei lá no Eu Vou Passar, né? O João Antônio enlouqueceu e resolveu investir em mim. Eu dei um curso, um treinamento uma vez dentro do DataSUS, onde eu era consultor de projetos. E uma pessoa que estava nesse curso falou de mim para ele. Olha que loucura. Aí ele pegou e veio atrás na hora. Ele, vem cá, tu que é Gabriel Pacheco? Sou eu mesmo. Tá, então vamos fazer o seguinte, mano, eu tô querendo gravar uns cursos aqui de gestão e governança e o cara que falou que tu detona no assunto. Tá afim de começar a gravar para concurso público? Eu tô. E foi bem na época que eu estava começando a estudar para concurso público também, 2010, 2011, eu comecei a gravar e dali em diante fui para estratégia, fui para provas de TI, abri minha própria empresa, saí do CERPA. Eu não fui. Né? Nós éramos colegas de órgão público, trabalhava no mesmo órgão, pedi demissão do CERPA para poder cuidar da minha empresa, não deu muito certo, voltei para a administração pública, estou no MEC agora. Ok? Esse sou eu. O que te motivou a sair de órgão público? Se a gente conversa depois, vocês anotam o telefone, mandam o WhatsApp, mas não cabe aqui falar por que eu saí. Algumas regrinhas do jogo que é para que nós tenhamos uma boa convivência aqui. Certinho? Eu vou colocar algumas que para mim são essenciais, depois vocês podem complementar qualquer uma que vocês acharem que seja essencial. Bacana? Primeiro ponto, gente. Vou colocar aqui no cantinho. Ó.
Celular. Vocês acham que é cabível o celular tá ligado, o celular tá no volume alto ou tá conectado? Não, né? Então bora verificar o de vocês, tá? Bacana? Verdade, né? Não é cabível, mas tá aqui. Não é cabível, mas eu vou continuar, né? Lá. Então, por favor, desliguem o celular, desconectem o celular, botem no silencioso. Se ninguém tiver com algum parente doente, esperando uma ligação de urgência, por favor. O pessoal tá falando aqui na época do meu avô passado, o cabelo era mais preto, cara. Quer, velho? Sabe? Não tô entendendo. Agora tem algum problema, alguma mudança? Também, cara. Isso foi quando meu filho, cara. Platinado. Platinado, pô. Charmosão, é Silver Fox, né, galera? Muda assim. Ô, tem um pessoal que se amarra, viu? Tem uma galera que se amarra, viu? Mas é sério mesmo, depois que meu filho nasceu, tem foto assim, ele tem 5 anos e meio, eu com ele no colo, assim, cabelo pretinho, né? Aí esse dia eu tirei uma foto, né, pra mandar pra mãe dele, né? Ele no meu colo, assim, sentado, cabelo brancão, no mesmo comentário. Aí o João deixou teu cabelo branco, né? Definitivamente foi ele. Vamos lá, galera, celular, estamos acordados? Tanto que todo o início de aula eu vou falar pra vocês, galera, 2 minutinhos pra poder sustentar o vício, tá? Beleza? Só aquela dosezinha. Que é para não dar desespero, então a pessoa começa a tremer, né? Você olha o cara com o celular do lado, dá vontade de mexer. Então vocês precisam mexer. Então todo o início de período eu vou fazer isso com vocês. Bacana? Outro ponto, que para mim é essencial. A galera olha assim, por que tanto conhecimento? Daqui um pouco o cara está me pedindo aqui em sala de aula para ensinar a escrever um termo de referência. Entendeu? O cara está me pedindo para poder ensinar a escrever um plano de fiscalização, um DOD, tal e tudo mais. Não é nosso foco aqui. Então outro ponto, nosso foco vai ser em quê? Foco em concurso, ok? Então nós não vamos trabalhar com absolutamente nada que saia desse foco. Então toda vez que eu verificar que o questionamento de vocês está saindo desse foco, eu não vou me acair em puxar vocês de volta. Bacana? Sei que todo mundo é amiguinho, galera que é do Rio de Janeiro gosta de se comunicar, não é mais? Conversa paralela. Cara, na boa, segura um pouquinho, a gente vai ficar aqui no espaço máximo de 2 horas, que é o tempo, inclusive, que o cérebro do ser humano funciona adequadamente. Bacana, passou de 2 horas, vocês começam a perder o foco, né? Seu próprio cérebro não funciona para focar mais naquilo que você tem que trabalhar. Então, o que eu vou fazer? A cada 2 horas eu vou liberar, vocês conversem à vontade, volta, matou a saudade. Aí vocês fiquem na aula, depois de mais 2 horas vocês conseguem conversar de novo. Bacana? Então, conversa paralela, é falta de respeito com o teu amigo do lado, o cara está tentando prestar atenção. Beleza? Sobre essas 3. Outra coisa que eu não cumpri hoje, eu estava conversando com o Felipe, porque o filho do besta está rodando do outro lado ali da avenida. Né? Até que eu parei no prédio, cara, qual o número 81? É do outra esquina lá, maluco. Eu peguei, fui parar na outra esquina, mas pontualidade. E sobre pontualidade, eu quero fazer um acordo com vocês. A gente começou aqui a trabalhar alguma coisa às 9h15, tá ok? Eu posso parar a aula com vocês às 11, depois 12h15, pode ser? Tranquilo? Joia, depois nós voltamos 13h15, como nós teríamos aqui um intervalo de 5 horas, acho cansativo tanto para mim quanto para vocês, tá? Senão daqui a pouco eu estou olhando assim para o cara está me olhando aqui, eu penso que ele está prestando atenção, eu paro, o cara continua olhando para lá. E o cara vai embora, ele continua olhando lá durante 30 minutos, o cara não fecha nem o olho. Então não pode ser cansativo assim a aula, bacana? Então, pô, 13h15, a gente volta. Deu 13h15? 15h15 a gente para, bacana, volta ali do intervalozinho de 10 minutos, rápido, ok? E paramos de novo às 17. Pode ser assim? Legal? Aí depois das 17 a gente dá intervalo, vamos até a hora que der. Meu voo é bem tarde mesmo, 9 horas, então vejo o problema de dar um... Oi? Prédio fecha. Que horas? Só sai na segunda-feira. Só fica até 18? Vou confirmar ali, mas acho que é Prejudica, cara. qualquer coisa ali embaixo, tem bastante. Me manda, fala que tá calor, depois fica me prejudicando com o horário. Beleza, gente? Existe mais algum ponto aqui de regras do jogo que vocês gostariam de colocar aqui? Que vocês acham que sejam necessários para o dia de hoje? Só uma pergunta. Diga, nego. Considerando que é conhecimento específico, é possível de cair na discursiva assunto? Se é possível, o conteúdo está abordando algo nesse sentido? Não está abordando questões discursivas, né? Não é o nosso foco.
Eu precisaria de umas 4 horas a mais, daria para trabalhar. Mas com o escopo que vocês têm de conteúdo aqui, está completo. A única coisa que eu não trouxe para cá, que foi uma coisa que pararam de cobrar mesmo, assim, de forma tão incisiva, foi a N02. Por que eles pararam? Cara, é um comportamento das bancas. Tem novidade? Tem. Eu pego o nível mínimo de maturidade, certinho? 6 meses, 1 ano depois, eu começo a cobrar aquilo ali que eu tenho um nível mínimo de maturidade. Tirei tudo que eu tinha para tirar daquele conteúdo, eu paro de cobrar, me recuo, pronto. Detectem isso com CMMI, por exemplo. É só vocês darem uma olhada em CMMI, né? CMMI 1.2, passou para 1.3. Cobra, tá legal agora. Vocês estão cobrando MPSBR, porque tem nova versão. Então eles pegam, revertem, né, toda essa parte de qualidade de software para focar em MPSBR. Aí então vocês vão ver, poxa, isso vai acontecer com o PMBOK 6ª edição? Pode ter certeza, a nova versão foi publicada, draft, em maio, publicaram a versão oficial em setembro, não foi isso? E começam a fazer as provas de certificação em janeiro do próximo ano, ou março, alguma coisa assim. Então o que vai acontecer nesse momento? Vocês podem ter certeza, bata assim, pé firme, a partir de setembro ele já começa a cobrar a PMBOK 6ª edição. Tá ok? Joia, gente? E aí, mais alguma regra de jogo que vocês queiram colocar? Tá legal para vocês assim? Bacana. Nossa disciplina e como encontrar nos editais. No edital de vocês apareceu contratações de TI pura e simplesmente, e ele falou sobre as fases, né, da contratação de tecnologia da informação. Certinho? Como vocês vão poder encontrar, inclusive, em editais futuros, galera? Fiscalização em contratos de TI, auditoria e fiscalização de contratos de TI, contratações de TI, é claro. Tá bom? Então não estranhem. Tudo isso aqui trata do mesmo tipo de conteúdo. A única coisa que eles estão dando foco é como que o órgão olha para a mesma disciplina. Ok? Fechou? Outra coisa que o Felipe me pediu. Pacheco, você vai estar lá 8 horas, cara. Nós sabemos que contratações de TI é uma disciplina anômala. Por quê? Ela é uma disciplina que está tanto puxando dos conhecimentos gerais. Cadeira sobrando? Tem, galera? Tem? Da gata aqui, pode ver. Obrigado pela gentileza. Até mais, parceiro. Boa aula, hein? Pô, sorte, hein? Tranquilo, sinta-se à vontade. Pô. Então, o que acontece, gente? Quando a gente fala, então, do nosso conteúdo, como a gente encontra ele em editais, não estranhe, vocês vão encontrar ele com esses nomes, certinho? Vai depender do quê? O foco que o órgão está querendo dar naquilo ali. Felipe me pediu, então, o seguinte... Pacheco, você vai estar lá durante 8 horas, nós sabemos que é a disciplina anômala. Anômala por quê? Ela não cobra conteúdo de TI, por incrível que pareça, entendeu? Mas está focada diretamente no direito administrativo. E fica ali em cima do muro, é uma disciplina meio louca mesmo a nossa. Então, eu sei que a galera que não conhece do assunto. Perfeito? Quem conhece a parte de contratações de TI aqui, legal mesmo para resolver uma prova? Levanta a mão. Cara, isso é geral. Toda sala que eu entro é assim. Então, o Felipe pediu. Não trabalha só com questões para a galera. Por favor, Pacheco, bota 50%, 50%, coloca um curso mais cheinho assim, entendeu? Que o pessoal vai agradecer. Então é assim que a gente vai trabalhar. Pode ser? Joia? Alguma colocação, gente? Bora lá então. Alguém tem dúvida que nós precisamos, no começo de tudo, conhecermos, sabemos, afinal de contas, a parte base, o que embasa, na verdade, as contratações de TI? Por que eu pergunto isso? Porque o pessoal fala assim, galera, caiu contratações de TI, leia a N04, são 17 páginas, paradinha enxuta, vai resolver tudo. Eu vou provar para vocês aqui 400 questões aqui que eu trouxe que não é assim. Com a N04 você resolve 30, 40% das questões, só, acabou ali. Caraca, é mesmo? É. Eles tiram diversas questões de acordos do TCU, de interpretações específicas quando eles saem cruzando as leis dos decretos, para poder montar as questões. Então não acreditem se alguém falar para vocês que é só ler N04 que vocês vão se dar bem. Vocês não vão se dar bem. Se for para poder, do jeito que eu perguntei, se vocês queriam gabaritar as questões, não foi? Então, o que a gente precisa começar a ter em mente? Interpretação de princípios. Porque interpretação de princípios, eu digo que vocês matam 15% das questões atualmente de contratações de TI. Literalmente interpretação de princípios. O que é o princípio tal, o que ele traz para a gente? Tanto que eu vou mostrar para vocês, em algumas questões no decorrer do curso, que simplesmente a interpretação do princípio, sem saber o que estava escrito na IN ou no decreto, cara, era tranquilo, você teria resolvido a questão. Ok? Todo mundo aqui lembra do LIMP. Bacana? Constituição, 1988, não é? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, não é, gente? E
eficiência. Ok? Eficiência, adicionado depois um pouquinho, que o pessoal reparou que não adiantava simplesmente eu fazer o que a administração pública precisava. Eu precisava fazer o quê? Fazer o que a administração pública precisava, gastando uma quantidade menor de dinheiro. Mas o que acontece é que a galera às vezes deixa para trás e esquece um pouquinho que esses aqui são princípios explícitos, está na própria Constituição, está claro, não é isso? Mas quando você começa a olhar a legislação de contratações, existem diversos outros princípios que são princípios implícitos. E são esses princípios que nós vamos começar a falar sobre eles aqui agora, que vai ser o sigilo das propostas, julgamento objetivo, adjudicação compulsória, formalismo, motivação, probidade administrativa, vinculação instrumento convocatório e igualdade. Dependendo do nível de prova que vocês forem pegar, eles ainda vão aqui emendando isonomia, mas não sei o que lá, Mas vocês vão ver que pra gente, se eu tiver uma interpretação legal que igualdade é isonomia, equipara-se conceitualmente a isonomia, tá valendo demais a conta para resolver a prova. Então, só para vocês poderem decorar, tem o limp, não tem? Então tá, limp, se, é sim mesmo, tá gente, com esse aqui está escrito errado. Julgar ou achar formal, motivado, probo, vinculado é igual, ou igual. Ok? Só para vocês poderem decorar. Teve questão que já cobrou isso aqui, por incrível que pareça. Eles querem saber, dentre os princípios que regem as contratações de tecnologia da informação, nós podemos citar esse e esse. Ok? Legalidade. O que nós precisamos saber da legalidade quando a gente fala em contratações de tecnologia da informação? O princípio da legalidade, de uma forma básica, é o quê? Cara, é só a gente interpretar o seguinte. O administrador público, ele só pode fazer aquilo que tiver na lei. Pronto, acabou. Perfeito? Está fora da lei, ele não pode fazer. Então, quando a gente olha para a contratação de tecnologia da informação, o administrador público pode criar um rito próprio dentro do órgão? Não. Mas espera aí, cara, tem ali o guia de contratações, não tem? Do MPOG, do TCU? Aquilo ali não é lei, os guias. Não, não é. Mas é uma forma de quê? De você representar mais legivelmente o que se tem na lei. Não foge da lei. E, inclusive, o TCU publica acórdãos relacionados ao nosso assunto justamente para poder trazer o quê? Interpretações claras e objetivas sobre o que está na lei. Acórdãos do TCU, o pessoal vai falar, tem um acórdão tal que fala disso, tem um acórdão tal que fala disso, aí enche de slide no acórdão tal e tudo mais, está tudo na lei. Basta o que? Você saber interpretar corretamente aquilo que está na lei. Bacana? Ou seja, para contratações de tecnologia da informação ou qualquer outro tipo de contratação, não está na lei, não pode fazer, velhinha. Ok? Diferente da legalidade, quando a gente fala, né, no direito privado, certinho? Onde você, na verdade, você não pode fazer coisas ali, né, gente, que não estejam representadas pela lei, porque senão você vai se ferrar diferente, né? Inverte um pouco ali pelo falso positivo. Ok? Bacana, então. Impessoalidade. Galera, impessoalidade, quando a gente fala em contratações, de uma forma bem clara, é o seguinte. Você tem que se manter em uma posição de neutralidade em relação aos administrados. Bacana? Ficando proibido estabelecer discriminações gratuitas. O que diz respeito a discriminações gratuitas? Dentro de uma contratação, certinho? Você está lá, no TRE, você virou coordenador de uma área, certinho, de desenvolvimento de software, e simplesmente me chega ali uma menina para poder vender para você o quê? Vamos lá, você está com uma ata de registro de preço. Está trazendo uma adesão à ata de registro de preço, só que a menina é muito bonita, linda, maravilhosa, entendeu? Você pira o cabeção com a guria, certinho? E uma hora depois me chega um cara, barrigudinho, gordinho, bem careca, tal e tudo mais, e você simplesmente, como administrador, você vai fazer o quê? Você vai olhar para a menina e vai pender para o lado dela, vai que sai um jantar. Alguma coisa. Não pode. Isso é o comportamento relacionado à pessoalidade. Quando a gente fala de discriminações gratuitas, entendeu? Dizem respeito não só ao exemplo da aparência da pessoa, certinho? Mas como, por exemplo, o cara foi muito mais camarada comigo. Brothezão. Coração puro. Não pode. Inclusive, quando você fala e faz isso, você vai contra, inclusive, o princípio da moralidade. Ok? Dentro das contratações, você não pode ser pessoal. Você não pode tomar decisões, certinho, focadas o quê? Na sua margem de interpretação sobre a empresa, na sua margem de interpretação simplesmente em relação ao que você está julgando naquele momento. Bacana? Legal? Moralidade. Moralidade, de uma forma bem simples, você tem que interpretar da seguinte forma, né? Um dos Césares trouxe pra gente uma seguinte visão, bem interessante, né, gente? Ele falou, Felipe, valeu, nego.
Numa visão bem interessante, um dos Césares conta a história que uma vez ele chegou para uma das esposas dele. Pronto, cara, o cara foi embora, alguém tem cerveja aí? Eu falei, caraca, bora, cara, tem cerveja, pelo amor de Deus, né? Moçava sem tomar uma, né? Imagina, o cara foi embora. Vamos lá, gente. Um dos Césares chegou para a esposa dele e falou claramente para ela, né? Olha, a esposa de César, ok? Não precisa somente ser fiel. Ela tem que parecer também fiel. Certinho? E matou a esposa dele. Acho que ele queria matar a mulher de qualquer forma, inventou essa frase para ficar famosa depois. Mas o que vale é o seguinte, quando você fala do princípio da moralidade, ao administrador não basta ele parecer ser moral, não basta ele parecer agir dentro de critérios, princípios específicos legais. Entendeu? Ele tem que agir claramente, ele tem que estar pautado pela legalidade e tem que mostrar isso ao público. Então ações mínimas como, por exemplo, contratar a empresa do seu irmão para poder trabalhar dentro do teu órgão, pode? Por incrível que pareça, isso não é ilegal. Mas é imoral, vai contra o princípio da moralidade. Entendeu? Você é coordenador geral de uma área e contrata a tua empresa para trabalhar dentro daquela área. Pode? Não pode. E também você sendo coordenador geral, se você tiver um cargo comissionado, você pode ter a empresa aberta por fora. Não tem nada, basta você não ser administrador da empresa, só ser administrador. Ok? Não pode. Então, quando a gente fala do princípio da moralidade, nós estamos falando justamente sobre esse tipo de comportamento, ok? Já então, gente, princípio da publicidade. Obriga a administração pública a não tratar a licitação como um processo sigiloso. Publicação na imprensa oficial, pelo menos por uma vez, com antecedência de pelo menos 5 dias. Por que antecedência pelo menos de 5 dias? Vocês vão ver que é o prazo que nós temos para a carta convite, a parte de publicação. Ok? Ou seja, cara, tá rolando licitação, tá rolando uma ideia de contratação de alguma coisa, tem que dar publicidade àquilo. Fechou? Eficiência. A ideia é a seguinte, se for eficaz, atendeu o que deveria ter sido feito. Isso é tranquilo, né? Quando trazem para dentro da nossa Constituição Federal o princípio da eficiência, na verdade, o que o legislador queria? Ele queria trazer para a gente que eu tenho que atender alguma coisa que a administração pública pede, que a administração pública precisa, entendeu? E eu não posso, de forma alguma, utilizar os recursos que não sejam necessários naquele momento para atender aquela necessidade. Mas isso não é economicidade? Não, não. Economicidade ele traz para mim veladamente, certinho, que eu tenho que ser o mais econômico possível. É uma das coisas, inclusive, que nos trazem o quê? A ideia da gente trabalhar com economia processual, não é? Pô, eu posso ter ali no mesmo processo diversos contratos rodando, Pacheco? Posso. Pô, eu posso ter o parcelamento, inclusive, de contratações? Por incrível que pareça, pode. Certo? É uma coisa que às vezes a pessoa bota na cabeça, não posso parcelar na contratação. Não, você pode. Inclusive por quê? Buscando economicidade. Essa é a ideia. Tudo bem? Aqui, recursos necessários. Quando a gente fala de economicidade, eu estou falando do quê? É justamente, cara, bora enxugar isso aqui. Bacana? Para não confundir uma coisa com a outra. Sigilo das propostas. Quando a gente fala da nossa licitação, a nossa licitação não deverá ser sigilosa. Se fosse sigilosa, simplesmente eu estaria indo contra o princípio da publicidade, não é verdade? Agora me diz o seguinte, você tem uma empresa da área de, vamos colocar ali, prestação de serviços em storage. Bacana? Sai um puta edital ali, bacana pra caramba, por exemplo, do Ministério da Saúde, por incrível que pareça, aquilo tem dado pra caramba, vocês não têm noção. Eu trabalhei lá dentro como consultor de projetos durante 4 anos. Aquilo é um mundo DataSUS, sem brincadeira. E tem dado demais a conta. Então você vai falar o seguinte, olha, se eu pegar aqui e ganhar essa licitação vai ser massa, né? Beleza. Aí você pega ali, bonitinho, faz tua proposta, entrega, não é? Aí bacana, o cara da área de licitações pega a tua proposta, abre e mostra pro cara do lado. Olha que legal. Pro outro fornecedor. Vai ser ruim isso? Vai ser péssimo, não é? Então tá, o princípio do sigilo das propostas diz justamente isso. Ou seja, a licitação não deverá ser sigilosa, salvo as propostas que deverão ser sigilosas até o momento da sua abertura, no momento do julgamento das propostas. Fechou, galera? Basta? Legal. Julgamento objetivo. Feito de forma objetiva, levando-se em consideração o edital publicado e sem contrariar em qualquer norma ou princípio estabelecido em lei. Isso quer dizer o quê? Se eu estou falando de um julgamento objetivo, se eu espero um julgamento objetivo ali em relação
a aquisição que eu estou pretendendo de tecnologia da informação, vocês concordam comigo que todas as informações necessárias precisam estar naquele edital, naquele termo de referência, naquela carta convite, para que seja o mais objetivo possível o meu julgamento? Ou seja, todas as descrições que eu preciso da minha solução de tecnologia da informação precisam estar, sim, divulgadas no meu edital. Concordam comigo? Mas isso não quer dizer que você tem que sair parecendo um louco citando marcas. Citando modelos específicos de marca. Inclusive, poxa, eu tenho que comprar um monte de celular aqui para o TRE, entendeu? Ali na aquisição, é que eu vou fazer, porque os coordenadores usam celular, os motoristas do TRE usam celular, não é isso? Bacana. Aí tu vai de lá e me cita modelo, Motorola alguma coisa, Patá e tudo mais. Ou então semelhante a Motorola alguma coisa. Não existe nenhum celular semelhante ao outro, velho, relaxa. E você está citando marca, você não pode fazer isso. Bacana? Mas que todas as especificações daquele bem que você está comprando, daquele serviço que você está contratando, tem que estar o quê? A mais claras e objetivas possível, tem que estar justamente para poder propiciar para mim um julgamento objetivo. Beleza? Sem sombra de dúvida. Falta de objetividade em editais gera inclusive impugnações, tá? Só para vocês terem uma ideia. Eu passei por uma impugnação dessa na consultoria que eu fiz no MDIC. 2015, foi de maio a agosto de 2015, um ajuste que teve que fazer no escritório de projetos e tudo mais, bacana. E passei recentemente, para vocês terem uma ideia, no MEC. Contratação de 3 fábricas de software ficou entalada de dezembro até maio por conta. Falta de objetividade no seu termo de referência. Pessoal que perdeu, impugnou. Estava objetivo, por isso que eu coloquei esse preço. Simples assim, ok? Adjudicação compulsória. Cara, diz respeito ao direito de assinatura do seu contrato. A ideia é a seguinte, a adjudicação compulsória é direito líquido e certo da assinatura do contrato? Não, obrigado por ter balançado a cabeça. Todo mundo fala, essa adjudicação é compulsória, velho, vai ter que rolar. Não, não é assim. Se alguém impugnar teu edital, não vão assinar, entendeu? Se você na hora ali de simplesmente apresentar as documentações específicas para lhe qualificar e você não estiver com sua documentação, por exemplo, de qualificação financeira ok, você não vai assinar, velho. A adjudicação compulsória diz simplesmente o seguinte, é um direito de assinatura do contrato e você está com o primeiro da fila. Dali em diante tem muita coisa para rolar ainda. Bacana? O que seja, automaticamente, se você falhar, é o segundo da fila que vai assumir. Então a adjudicação compulsória vai passar esse direito de assinatura do contrato para o segundo que ficou na fila. Formalismo, ou seja, uma obrigatoriedade de trabalhar no processo licitatório como um processo formal. Como assim como um processo formal? Tem que ter uma forma específica, eu não estou falando um processo burocrático. Por natureza, a nossa administração pública, e por necessidade, inclusive, de controle, ela já é burocrática. Tudo bem? Não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando o seguinte, você tem que ter uma formalidade específica, uma forma para se gerar uma licitação, você tem que ter a formação de uma equipe, você tem que ter a divulgação, não é, gente, de um edital. Quando é convite, você tem que ter a divulgação de uma carta convite, você tem que ter uma minuta de contrato anexa àquele edital, você tem que ter um termo de referência, um projeto básico. Tá ok? É disso que eu estou falando. E existe um rito a ser seguido, existe um site chamado Comprasnet que você vai acessar como empresa e ficar lá dando lance, se for para poder trabalhar com pregão. Entendeu? Baixei no pregão. Então, existe um formalismo aqui dentro que precisa ser obedecido. Motivação. Todo ato da administração precisa ser motivado. Bacana? Se não for motivado, acontece simplesmente o que aconteceu em um concurso público que está rodando, eu tenho certeza, no Brasil, da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Vocês estão acompanhando isso? Câmara Legislativa do Distrito Federal. Está acompanhando? Você viu que caca que deu? Simplesmente, a banca não motivou a dispensa de licitação. Simples assim, galera. Simples assim. Eu falei, posso dispensar? Posso. Posso dispensar, é claro. Isso acontece direto. Entendeu? Pô, escolhi o CESP por quê? Porque representa uma instituição, um puta órgão, não sei o que lá, é probo, entendeu? Não vacilava em relação aos concursos públicos. Vocês entenderam o AVA, né? Vocês viram o que aconteceu, né, cara? 15 dias atrás, né? Tipo, com a galera lá do CESP, todo mundo preso. Varreram o CESP lá. Falcatruas em concursos públicos. Enfim, meninos levados. O que aconteceu foi o seguinte, pipocou lá, então tudo mais. Quando você é assim, você consegue dispensar a licitação, não é verdade? Nesse caso específico, é para que vocês lembrem o que é a motivação,
Eles não motivaram não sequer a contratação da banca. A contratação da banca ali foi motivada, entendeu? Mas dentro do próprio processo, eles não motivaram a dispensa. É simples assim, de forma adequada. Entraram com impugnação, pá! Está lá bloqueado até hoje, concurso. Era para as provas serem agora no início de dezembro, não se sabe nem a data. Era para ter sido julgado semana passada. Não caiu na pauta lá de julgamento do STF. Esse específico do CESP, né? Não estão pensando não, vão, tá? Se eles identificarem, as pessoas vão ser exoneradas dependendo do prejuízo que eles causarem errado, inclusive eles têm que repor esse prejuízo. É pior do que você possa pensar. Caralho! Meu Deus do céu, não acredito, acredite. Tá bom, eu achei bom, né, velho? Eu tô estudando pra caramba aqui, o cara vai lá e comprar vaga. Vem pra cá. Probidade administrativa. Todo processo licitatório deverá ser probo, causando a licitação, sua nulidade, caso não seja atendido. Quando eu falo probo é o seguinte, eu tenho que estar dentro de princípios éticos, eu tenho que estar dentro de princípios morais, eu tenho que estar dentro da legalidade. Ok? Joia. Vinculação instrumento convocatório. A vinculação instrumento convocatório, gente, ela é agregada, sim, ao do julgamento objetivo. Vocês conseguem enxergar isso? Porque se eu estou simplesmente trabalhando com um instrumento convocatório específico, eu não só preciso ter um julgamento objetivo, bacana, como eu tenho que dar direito a todos que se, por exemplo, reapresentarem uma nova proposta, mediante uma impugnação, mediante um desejo de alteração, certo, daquela contratação por parte da administração pública, eu tenho que dar, inclusive, direito a todos, com a republicação, para vocês terem uma ideia, daquele instrumento convocatório dentro do mesmo tipo de modalidade de licitação. Perfeito? Por quê? A minha licitação, a minha contratação, ali naquele momento, né, o processo licitatório como um todo, ele vai ter que estar vinculado ao instrumento convocatório original. Bacana? Parcelamento de contratações. Qual a regra básica? Tu pode parcelar em quantas vezes você quiser, entendeu? Desde que aquilo ali seja comprovadamente necessário e econômico para a administração pública. Mas o que eles pedem? O tipo de instrumento convocatório a ser publicado e a modalidade tem que ser a mesma. Por quê? Tudo isso por conta da vinculação ao instrumento convocatório. Bacana? E fora isso, pode correr alguma coisa por fora do teu instrumento convocatório? Não. De forma alguma. Acordozinho de corredor, blá, blá. Esquece, não existe. Você pode fazer um acordo? Pode, bacana. Mas aí, complementa aquilo ali no teu edital. Beleza? Por quê? Se você complementou no seu edital e aquilo ali demonstrar pessoalidade, você está no sal. É simples assim. Quando eu falo um acordo de corredor, o quê? Que seja para todas as partes. Lembre-se sempre, você não pode ser pessoal pender para um lado. Assim como você não pode tratar as empresas de forma desigual. Bacana? Princípio da igualdade, equiparado conceitualmente ao princípio da isonomia, trata do processo de licitação e seu julgamento considerando todos os critérios objetivos definidos no edital, vedando ainda a utilização de qualquer tipo de elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo, ou reservado, ou aquele almoçozinho executivo que tenha rolado ali, que você acaba dando tratamento especial para a pessoa. Bacana, gente? Legal? Todo mundo lembrava desses princípios? Foda, né? Caraca, eu estou estudando direito administrativo, não lembrar disso não, velho. É louco, né? Porque é uma coisa geral, as pessoas esquecem de olhar para princípios. Existem questões que cobram o princípio tanto diretamente, quanto a interpretação do princípio. Ok? Primeira questão. TJ Espírito Santo, analista de TI 2011, ó. Vamos lá. O princípio da legalidade está relacionado ao fato de o gestor público agir somente de acordo com a lei. Certo ou errado? Alguém responderia errado nisso aqui, gente? Isso aqui não é para ironizar vocês. Ou alguém responderia errado, se alguém for responder errado, ou então o gabarito for outro, levanta a mãozinha, tá? Na hora, porque a gente tira a dúvida que acha melhor. Porque se de repente vocês procurarem online, Pacheco, não sei o que lá, pô, como é que foi que eu falei isso? Fica difícil de lembrar. Bacana? Joia. Questão correta, não é? Uma coisa que vocês vão reparar. A banca de vocês, com o seu plano, cara, me desculpa, não tem muitas questões falando sobre o assunto, então eu tive que encharcar isso aqui de questão das outras bancas. Então tem CESP, tem ISF não sei da onde, entendeu? Tem FCM, tem Consulplan, tem FCC, ou seja, que vocês imaginarem de bancas aqui que trabalham ESAF, em cima do assunto está aqui no material. O princípio da impessoalidade trata da incapacidade da administração pública em ofertar serviços públicos a todos os cidadãos. Nada a ver, eu não sei realmente, inclusive, de onde ele tirou isso. Tá ok? Eu realmente
não consigo imaginar, né? Incapacidade, administração pública. Isso aqui parece até princípio da capacidade, alguma coisa, né, gente? Gerenciamento da capacidade, do White, né? Alguma coisa do jeito, não parece? Pô, o cara inverteu ali, né, cara? O gerenciamento da capacidade como processo ali do White, mas realmente errado, né? O princípio da impessoalidade diz o seguinte, você tem, entendeu? Você não pode tomar parte, você não pode tomar decisões pessoais em relação àquilo que você está trabalhando dentro da administração pública. Quando a gente fala das contratações, você não pode tomar decisões que sejam pessoais. Inclusive, existe um termo chamado impedido. Certo? Quando você simplesmente vai lá, se apaixona pela desgrama da vendedora linda, gostosa lá da empresa, entendeu? E de repente você começa a pender, a facilitar a compra para o lado dela. Você vai chegar simplesmente ali na comissão de licitação do que você está participando. Estou impedido de continuar na comissão. Ok? Por quê? Não vai expor a menina. Então já só fala que está impedido, precisa sair e pronto. Saia dali, porque você está impedido. É esse o termo que você vai utilizar. Bacana? Quando você está agindo de forma pessoal, tanto na contratação quanto na auditoria. Ok? Cheguei lá no MEC com os alunos, né? Lá do TCU, os caras lá. Né? Aí chega lá na área de governança. Ai, Pacheco, o que tá fazendo aqui, velho? Eu vim aqui fazer auditoria. Eita, não sal, maluco. É um aluno que eu conhecia das antigas. Eu falo que tu tá impedido. Ele, não, para. Os alunos tanto da CGU quanto da TCU, cara. Bora lá, gente. MPU 2010. Os princípios básicos a serem observados no processamento e julgamento de licitações incluem moralidade, igualdade, publicidade, legalidade, impessoalidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Certo ou errado? Vocês responderiam como isso aqui, se pegasse essa questão antes de hoje? Se fosse sério, cara, deixava em branco. Eles perguntaram isso já e continuam perguntando, por incrível que pareça. Beleza, gente? Aqui uma questãozinha da área de contabilidade, só porque eu gostei dessa questão, tá bom? Mesmo estando fora da área de vocês, eu gosto dela porque dá pra gente trabalhar em cima dela de forma bem interessante. Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto a administração quanto os licitantes estão subordinados às regras do edital ou da carta convite. Até agora, certo ou errado? Bacana. Razão pela qual a lei veda em caráter absoluto modificação do instrumento convocatório. Certo ou errado? Posso mudar meu instrumento convocatório? Você só errou uma coisa, não ambas as partes, tá? Você tem na contratação uma das regras básicas que vamos colocar assim, a administração pública pode mudar as coisas pelo lado dela, depende do interesse público. Pronto, acabou. Eu posso chegar no instrumento convocatório ali mesmo que ele já esteja na praça e falar o seguinte, cara, isso aqui não está atendendo mais a minha necessidade. Essa era a necessidade 2 meses atrás, agora que foi publicado não atende mais, entendeu? Eu pego e mudo o meu edital. Mudo minha carta convite. Mas qual que é a regra? Pela vinculação do instrumento convocatório, eu tenho que redivulgar aquilo ali dentro da mesma modalidade, a não ser que eu mude o objeto contratual completamente. Bacana? Outro caso que pode gerar também alteração do meu instrumento convocatório. Impugnação de edital. Bacana? São os 2 casos que a gente tem. Se quiserem complementar no materialzinho de vocês, é muito bem-vindo. Por isso que eu gosto dessa questão. Beleza? Ou seja, a negociação que nós temos com a administração pública, comumente é uma negociação de interesse unilateral. Vamos colocar assim, tá bom? Lembra sempre disso. Ela pode alterar. Por quê? É a administração pública e o que a gente tem que levar em consideração? Toda contratação que você estiver fazendo é para o interesse público. Automaticamente, toda análise que eu estiver fazendo de contratação é em relação ao interesse do negócio. Falou em TI, eu estou contratando alguma coisa porque simplesmente eu preciso de mais espaço aqui. Eu, como coordenador, diretor da área de TI, esquece, mano, tu não vai contratar alguma coisa porque você precisa de mais espaço. Você vai contratar, entendeu? Alguma coisa que você tem aqui, novos hackers, você vai contratar uma nova área para poder botar todo o seu CPD, se por acaso o órgão onde você trabalha necessitar daquilo ali. É uma necessidade de negócio. Bacana? E tem gordinho, né, de informação, eu gosto dele. Bom legal, sempre surge essas paradinhas na aula. Joia, gente. Questãozinha, CGU. Em uma licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, o pregoeiro, um dia antes da abertura, constatou um vício no edital. Ele poderia alterar esse edital? A gente acabou de ver que sim, né? Está convicto, eu posso alterar. É simples assim, eu posso alterar pelo interesse público, não é isso?
interesse da administração, inclusive. A alteração necessária implicou alteração na formulação das propostas. Ou seja, a alteração necessária fez com que a galera que já tinha entregue as propostas tivesse que trabalhar com alguma coisa, né, ali diferenciada. Diante das circunstâncias, a autoridade superior recomendou-lhe que republicasse a licitação da mesma forma que a publicação original. A recomendação da autoridade superior se deu para que houvesse observância de qual princípio, galera? Muito obrigado, eu fico muito feliz, vocês me deixam muito contente. Tá bom? Exatamente, tá, senhores? Por conta da vinculação ao instrumento convocatório. Muita gente aqui, se tivesse publicidade, iria colocar publicidade. Não é verdade? Mas repara bem o contexto que ele está trazendo para a gente. Cara, eu tive que alterar meu instrumento convocatório, eu tive que alterar uma porrada de proposta. Não é verdade? Então, se eu tive que alterar instrumento convocatório, tive que alterar a proposta, entendeu? Tive que redivulgar para poder ter isonomia ali em cima do que eu estou trabalhando, eu não estou falando só de publicidade. Seria publicidade se eu tivesse dito o seguinte, pô, eu criei um novo instrumento convocatório, tive que publicar. Publicidade, acabou, morreu ali. Publicidade, com certeza, com medo de chover recurso, né? Com certeza. Pode ter certeza, chove, chove, chove. Impugnações, inclusive. Tá bom? Tudo certo até agora, galera? Como é que tá o ritmo? Tá de boa? Tá? Beleza? Você que chegou um pouquinho depois, algumas regrinhas aqui que a gente colocou. Tá? Oi? Eu sou da turma aqui, já sei. Já. Tá? Não, tranquilo então. Só. Vamos lá então, gente. Lei 8666. Eu preciso conhecer a Lei 8666 de forma integral, completa, aqui, para poder trabalhar com tecnologia da informação? Não. Não tudo. Entendeu? Mas existem diversos pontos e tópicos que eles acabam cobrando e, vamos colocar assim, cruzando aquilo ali dentro da parte que diz respeito à seleção do fornecedor, principalmente. Entendeu? A todo aquele processo de planejamento da contratação. Bacana? Principalmente no que diz respeito à seleção do fornecedor, para vocês terem uma ideia. Por quê? Vocês vão ver que a IN 04 tem uma característica muito louca, para te falar a verdade, que algumas pessoas não reconhecem. Mas quando você fala de seleção do fornecedor, existem 4 artigos que falam sobre dentro da IN 04. Aí você vai falar, porra, a IN é pobre, né? Ficou ali inconsistente. Não ficou não, sabe por quê? Por fora daquilo ali tudo, nós temos o quê? Nós temos a Lei 8666, a lei do capeta, né? 666, que fala justamente, gente, sobre o quê? Como um processo licitatório deve acontecer. Traz todas as regras, é uma lei federal. Beleza? Nós temos já uma lei que fala somente sobre pregão. Para te falar a verdade, não é uma lei só que fala sobre pregão, não sei se vocês sabem, mas nós temos 3 normativos atualmente no Brasil, normativos federais, que falam sobre pregão no Brasil. Você, caraca, é sério? É sério, a gente vai ver inclusive os detalhes aqui de cada um deles no que cabe a nossa interpretação. Bacana? Nós temos um decreto, inclusive, que fala só sobre contratação de tecnologia da informação. Ok? Quando vem uma instrução normativa para poder normatizar como aquilo aconteceria dentro de uma esfera específica do poder, você acredita que eles precisariam descrever tudo isso novamente? Mano, até para dar manutenção nisso seria terrível. Pode ter certeza. Então é por isso que nós temos dentro da seleção do fornecedor da IN 04 uma parte curtinha. Ele só fala, começa assim, esse é o start e termina assim, pronto, acabou. Ah, considera a participação desse cara aqui fazendo tais e tais coisas. Acabou ali. Então o que eu vou fazer com vocês antes de qualquer coisa? Nós vamos olhar alguns tópicos que dizem respeito à legislação que apoia as contratações de tecnologia da informação. Olha só que importante, né? O cara pega uma lei federal e fala que apoia o que ele faz, né? É o cúmulo do egocentrismo, né? Mas é sério, são legislações que apoiam as contratações de tecnologia da informação. A gente vai dar uma pincelada em alguns tópicos dela, como, por exemplo, a parte de modalidade, a parte de tipos de licitação, o que a gente precisa saber, como que o pregão é aplicado aqui dentro, como que a gente trabalha no que diz respeito ao planejamento de uma contratação de forma bem ideal, para depois entrar na IN 04, combinado? Lei 8666, regulamento artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências. Alguém nunca olhou para essa lei? Estudando para concurso público? Não, né? Quem é que é Maria de primeira viagem? Primeiro concurso que vocês estão estudando? Você? Vamos lá.
8.102, 8.666, apareceu no seu edital, vai ter a questão delas. Pode ter certeza. Ou seja, não estudei ainda, está em dívida. Tá bom? Constituição Federal, o que traz pra gente, então, lá no nosso artigo 37, inciso 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas em condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. O que ele está falando aqui para mim, galera? É o seguinte, é obrigatório licitar. Essa é a regra. Entendeu? Mano, vamos lá, eu tenho que dispensar. Entendeu? Aquela licitação. Você tem que passar por um processo licitatório. É ali que você vai decidir se é dispensa ou não. Sacou? Mano, sei lá, é inexigível. Você tem que passar pelo processo licitatório. É ali que você vai decidir se é inexigível ou não. Tudo bem? Outro ponto. Existe um decreto também, 200, de 1967, lá da Baixa da Égua, que foi o decreto que começou a falar sobre terceirização no setor público no Brasil de uma forma oficial. Bacana? Parceiro, da câmera, tu consegue pra mim outra bateriazinha dessa aqui? Valeu, valeu. Começou a dar fim aqui na hora que eu apertei. Uhum. Então vamos lá. O que acontece então? Se você tem ali naquele momento o decreto que começou a terceirização da administração pública, você concorda comigo que existem alguns princípios que vêm aqui para dentro, né? Então vocês vão ver que tanto nas contratações é obrigatória a licitação, regra, é obrigatório. A regra é sempre licitar, ok? Assim como também é obrigatório o planejamento. Entendeu? Como assim, professor, obrigatório o planejamento? Obrigado. Como assim é obrigatório o planejamento? É obrigatório o planejamento. Por quê? O princípio do planejamento foi algo instituído, gente, no Decreto 200 de 1967, que ainda está ativo até hoje em dia. Quem simplesmente não planeja, para vocês terem uma ideia, dentro de uma licitação, está incorrendo contra o princípio do planejamento, automaticamente, inclusive, contra o princípio da legalidade. Ok? Se faltou planejamento, vocês vão ver assim, ó, procura no site do TCU, acórdão, planejamento em contratações de TI. O calhamaço de acórdãos que tem ali. Sem brincadeira. Eles falando o seguinte, cara, faltou planejamento. Mano, faltou planejamento. Cara, faltou planejamento. Velhinho, faltou planejamento. Vocês vão ver que são trocentos. Ou seja, pra gente, obrigado, irmão. O que você for trabalhar aqui em relação a contratações, obrigatoriedade, licitar. Bacana? Regra geral, licitar. Obrigatoriedade direta, você tem que planejar sua contratação. Ok, gente? Bacana? Joia. Bora seguir então. Quando a gente fala da Lei 8666, pontos que nós temos que ter em cabeça, em mente sempre. Âmbito dos poderes da União, Estados, DF ou municípios. Subordinação dos órgãos de administração direta, fundos especiais, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelos citados poderes. Cara, tu tá falando então que a Lei 8666 é aplicada à administração pública direta, indireta? Todo mundo que tem dinheiro público ali rodando tem que seguir os ritos colocados na Lei 8666? Isso. Exatamente isso que eu estou falando. Ok? E por final, regra geral, licitar. Alguém vai esquecer disso? Pontos que nós devemos considerar quando nós falamos ainda da Lei 8666, galera. Não poderá haver de forma alguma restrições indevidas à competitividade. Restrições indevidas à competitividade vão desde características específicas de um software que você está comprando, de um servidor de storage, de uma rede NAS, alguma coisa do gênero que você estiver trabalhando, que somente aquele fornecedor possui, mas que você não precisa. Cara, é incrível. Na boa, eu já tive do outro lado. Entendeu? E provavelmente daqui a um tempo eu volte para o outro lado de novo, né? Que a galera fica sabendo do trabalho e fica tentando tirar da administração pública, te oferecendo dinheiro. Me desculpa, eu me rendo. É horrível. Eu não posso ver dinheiro. Ah, merda, eu me rendo mesmo. Vou lá, pego e saio de novo. Mas enfim, o que vai acontecer nisso aqui? Eu já tive do outro lado, galera. E simplesmente o que a gente falava? Assim, ó, cara, meu servidor aqui de mensageria tem essa característica aqui, ó, que o concorrente não tem. A gente ganhava a licitação.
Mas aí o órgão nunca na vida deles utilizou aquela característica. A gente tem integração aqui com a parte de mensageria, não sei o que lá, de tal fornecedor. Massa, o órgão não tem aquela tecnologia, mas ele botava, né? E acabava que a gente ganhava a licitação. Então, esse tipo de comportamento é o quê? É uma restrição indevida à competitividade. Você pode ter certeza, a outra empresa não entraria. Bacana? O TCU começou a bater feio em cima disso. Nos últimos anos, de 2008 para cá. Feio, feio mesmo. Ah, tu colocou tal característica do software. Você tem isso aqui? Não, por que você colocou então? É como se fosse citar uma marca, né? Como se fosse citar um modelo. Seria a mesma coisa? Já então. Proposta sempre mais vantajosa para a administração pública. Não existe aquele esquema de você estar analisando, avaliando uma contratação, julgando uma contratação que seja, tá bom? Com propostas que sejam vantajosas para quem? Para o terceiro que está vendendo para a administração pública. Regra geral, sempre tem que ser vantajoso para a administração pública. Vou alterar o meu instrumento convocatório? Vou. Porque é mais vantajoso para a administração pública, só para vocês terem uma ideia. Só vocês lembrarem disso. Prima sempre pelo princípio da isonomia, a Lei 8666. Tudo que você for ler na Lei 8666, de cabo a rabo, quando vocês estiverem estudando, inclusive, direito administrativo, vocês vão ver, cara, leiam sempre com os olhos do quê? Isso é um absurdo. Ah, não, é por conta do princípio da isonomia. E porque, na verdade, a administração pública tem que levar vantagem. Bacana? Tanto que eu falo pro cara, você vai vender para a administração pública, que engorda isso aí, velho. Porque você pode ter certeza, às vezes você vai ficar 6 meses sem receber aí, entendeu? E quando tu vacilar, a gente vai meter o sarrafo no C, vai te dar multa, vai te deixar impedido de vender pra gente durante 2 anos, isso vai acontecer. Então bota gordura que é para você ter pelo menos capital de giro. Isso é padrão. Então o pessoal, pô, tá vendendo para a administração pública, tá mais cara, porque a administração pública tem grana, né? Não é só por isso. É porque às vezes ela acaba ficando mais moroso, justamente porque é vantagem da administração pública, atendo via isonomia, então vou tratar de forma geral. Trabalha claramente com o princípio da legalidade, pessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e seus princípios correlatos. Nós já vimos, inclusive, quais são esses princípios. Legal? Alguns conceitos que eles cobram em provas de concurso público da área de tecnologia da informação, que eu já vi, inclusive, sendo cobrados aqui, e que são conceitos que são apresentados dentro... Não faz essa careta, eu gosto. Para. Pô, veja. Vocês não viram a cara dela, que eu tô de frente, ó. Aquele negócio, você não tá bebendo esse negócio gelado, né? Eu bebo, infelizmente. Você não faz essa careta. Vamos lá, gente. Alguns conceitos que eu vi, né, já sendo cobrados dentro de provas da área de tecnologia da informação. Primeiro conceito, obra. Obra é toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta. Temos obras na área de tecnologia da informação?